Quando a gente completou 15 anos, a gente falou, bom, agora é a hora. O pessoal do marketing chegou e falou, olha, eu acho que está na hora da gente mudar, da gente renovar. Acho que agora é a hora de mudar, eu acho que é necessário. Chegou a hora da gente dar uma melhorada, estava muito datado, era uma coisa muito antiga ainda. E a gente acredita até que com o passar do tempo e a evolução natural das coisas, aquela marca já não cabia mais no que a gente pensava, o que a gente sentia ou ainda o que a gente queria mostrar para as pessoas. Nós questionamos o que podia ser mudado, o que podia ser abandonado. Falamos das cores, falamos do nome, falamos do descritor, falamos de vários elementos que constroem uma marca e a diretoria, por incrível que pareça, ela falou assim, 98% vocês podem mudar. E na época isso foi aprovado juntamente com a Sueli, que também acreditou muito no projeto, acreditou nisso e acreditou que isso era importante. Basicamente, põe a casa abaixo, faz tudo novo, faz uma fundação nova, só não esquece de tudo que a gente já trouxe até aqui. E a gente resolveu fazer um processo completo, né? Foi a hora que a gente olhou pro branding e falou assim, cara, é isso que a gente precisa de verdade. Fazer um processo de branding ou de rebranding, como foi o nosso, na verdade sempre foi um desejo, né? Então, eu, o Jorge, a Loren, a gente já tinha decidido não fazer isso caseiramente, né? E aí até a gente encontrar a Oni, que foi a empresa que a gente acreditou que tinha mais a ver com a Dígito Brasil. Quando falaram que a gente ia passar por um processo de rebranding, né, de reformulação da marca, eu esperava que fosse uma coisa muito mais do marketing, né, que não fosse uma coisa que fosse envolver todo mundo da forma como envolveu. Isso implicava mudanças em muitas áreas da empresa, isso implicava uma mudança realmente geral de tudo que a gente fazia. Entrou muito na parte da cultura, entrou muito na parte de RH e eu não esperava que isso fosse acontecer, assim, não tinha nem ideia que ia para esse lado, assim, para mim ia ser uma coisa que ia mudar o nome, mudar a cor e ia ficar só nisso, assim. As primeiras reuniões foram basicamente olhar para dentro da gente, né? Foram olhar para quem a gente era, olhar para aquilo que a gente acreditava, o que a gente queria para o futuro, como a gente gostaria de ser visto. Eu imaginei que fosse participar de algumas reuniões e não tinha ideia do tamanho de tudo isso e de todo o trabalho que ia ser e do conjunto que ia ser feito, né? Porque era um trabalho muito forte de várias áreas. Quando a gente fez as primeiras reuniões, a gente já percebeu o quanto isso era um processo muito mais profundo do que a gente imaginava. Nesse processo, a gente entendeu que a gente teve que montar vários comitês de colaboração, né? O comitê estendido era um comitê que tinha esse poder de decisão e ele foi composto por uma pessoa de cada departamento, para que essa também se envolvesse no processo e conseguisse também disseminar isso dentro do seu departamento. Fui chamado para o comitê estendido, que participou um pouco de cada time, um pouco de cada área mesmo da empresa. E foi uma construção que demorou mais ou menos um ano. Esse comitê era para tomar as principais decisões. A hora que foi definir posicionamento, definir essência, definir nome, era tudo formado por esse comitê. A gente teve outros comitês menores de validação. A gente teve um comitê que foi o RH, que trabalhou muito forte na construção do book de cultura. A gente teve também um comitê de identidade, que era com os designers das nossas soluções. E foram muitas reuniões, eu acho que não sei quantas horas que a gente gastou, tanto em contato com a empresa que ajudou a gente, com o pessoal da ONI de Brasília, como aqui dentro. A gente entendeu que a gente tinha que mostrar a nossa cultura, né? A gente tinha que ter um trabalho muito forte com a nossa cultura. E aí, junto com o RH, a gente fez um time também para desenvolver o que a gente chamou o nosso book de cultura. A construção do book de cultura foi algo que a gente esperava há bastante tempo. Assim, a gente sempre quis tangibilizar tudo que a gente tinha meio solto, né, sobre a nossa cultura e colocar num lugar onde as pessoas pudessem olhar para isso como meio que um guia, assim, um guia para tomar decisão,
um guia para quando a pessoa tem alguma dúvida de alinhamento. Foi um momento bem desafiador, muita gente estava junto, muita gente de vários departamentos e a gente muitas vezes discordava, alguns desalinhamentos apareceram, né, e foram bem latentes e essa foi uma oportunidade da gente alinhar. Colocamos pilar, essência, posicionamento, tudo num lugar só, explicamos o que era cada um deles. Esse book de cultura virou um apanhado geral de tudo que a gente conversou ao longo de todo esse processo a respeito de cultura. E até então a gente era um pouco mais tradicional, vamos dizer assim, né? A gente tinha um regulamento interno que era o mais próximo disso. Falava, o uniforme que você usa, o ponto, que hora que você bate, licença maternidade e tal. Eu acredito que com esse processo do rebranding, tudo isso ficou muito claro, assim, tudo ficou, como eu falei, tangível e as pessoas conseguem hoje enxergar. E aí, num determinado momento, a gente olhou para o nosso nome, né? E a gente falou, e aí? Que foi, inclusive, assim, uma coisa difícil, né? Principalmente para mim, que tinha indicado o nome da empresa inicialmente, né? Dígito Brasil. Esse nome ainda é um nome que a gente acredita que represente tudo isso, né? Que represente os nossos pilares, que representassem a nossa essência, o nosso posicionamento. E aí a gente falou, bom, eu acho que é hora de mudar também, né? Eu acho que é hora da gente olhar para isso e pensar num novo nome que representasse aquilo que a gente acredita, que representasse focar nas pessoas, colaborar sempre, planejar, entregar, aprender, fazer diferente. A gente queria um nome que remetesse a gente, inclusive o que nós éramos, deixasse a essência que a gente tinha, mas realmente desse essa repaginada nesse nome. E que também representasse uma empresa moderna, uma empresa de tecnologia, né? Uma empresa que realmente é séria e que está prestando um serviço de qualidade para o governo. Assim que eu entrei na sala, já começaram a explicar o que ia ser e eu admito que foi assim, bem engraçado, sabe? Porque o pessoal tava lá se descabelando para pensar no nome e tudo que pensava não resolvia porque tinha a parte da numerologia e não dava certo. E então o nome era recusado. Na hora que eles começaram a pensar, não, dá pra gente fazer um sistema. E tinha uma série de regras que a gente tinha que obedecer para conseguir gerar o nome perfeito. Então a grande missão era, tínhamos que fazer um cara para cuspir nomes e cada nome tinha que bater uma regra. Tinha número de vogal, número de consoantes, tinha uma combinação como um todo, então a gente tinha que respeitar 3 somatórias e uma somatória no final desses 3 resultantes. Então praticamente todo esse processo foi pura matemática, de pensar em como que nós poderíamos lidar com esses números e aqueles milhões de cálculos lá na parte do quadro para a gente conseguir chegar nesse final. Então, nesse momento, foi a hora que a gente conseguiu alinhar e ter uma grande ideia, que era usar um pouco de fonética, usar um pouco de combinações e aí, em sim, chegar no que a gente conseguiu chegar hoje, que é gerar nomes legíveis, que você tem uma pronúncia para isso e que ainda obedecesse esse desafio. E depois disso a gente começou a refinar mais ainda, criamos um sitezinho bonitinho para que eles pudessem clicar, para que eles pudessem selecionar, porque até então era uma coisa horrível que aparecia uma tela preta que ninguém entendia nada, mas depois isso foi começando a ficar mais refinado. E aí chegamos ao final em 5 nomes e aí por votação foi escolhido o Digix. A gente olhou a primeira vez e a gente falou, ai não gostei. E aí ninguém gostou do nome. Porque todo mundo tinha uma opinião, todo mundo tinha uma defesa, todo mundo se apaixonou por alguma coisa, não se apaixonou por nada. E aí a gente fica naquele embate, segue, não segue, para com isso tudo. E aí no outro dia a gente olhou, chegou um e falou, ai, sabe que eu acho que eu gostei? Aí o outro, é verdade, eu acho que eu também gostei, eu acho que representa. Começamos a pensar que era uma evolução do nosso nome, não era uma mudança totalmente radical, mas que de alguma forma nos vinculava às nossas origens, à nossa história, ao que a gente construiu e desse um toque de modernidade, um toque de tecnologia, né? Um nome um pouco mais curto, um pouco mais forte, com o X no final. Eu acho que isso deu um pouco isso que a gente queria causar. Um nome fácil de trabalhar, um nome cheio de possibilidades, um nome que representa totalmente o momento que a gente vive. Eles falaram, legal, a gente conseguiu Digix e saiu do gerador de vocês. Eu falei, cara, que louco, velho, nosso gerador deu o nome da empresa e isso é muito legal, cara. Eu consegui fazer isso acontecer também, foi muito legal. E ver esse negócio estampado naquele muro lá e você falar, caraca, velho, foi de um terminal preto que saiu esse nome, é impagável.
né? Então esse foi um ponto assim muito marcante e muito importante para nós, porque foi quando a gente definiu aí como a gente quer ser chamado e como as pessoas vão nos ver, né? Finalizado a parte estratégica do projeto, era hora de entender como a nova identidade ia de alguma forma representar a essência, os pilares e o posicionamento da Digix. Foi aí que entendemos que precisávamos criar algo muito especial, que representasse esse novo posicionamento, tanto para quem estava dentro da empresa, quanto para quem está fora dela. Que traz a flexibilidade, que é algo que nós temos também bastante aqui. Então eu acho que isso demonstra isso também na nossa logo hoje, então que é essa flexibilidade que a gente tem, que a gente quer realmente estar sempre trabalhando com isso. A identidade da marca nasceu de um pilar que é muito importante para a Digix: planejar, entregar e aprender. Por isso a ideia de uma identidade mutável, variável, paramétrica, que muda de acordo com a situação onde ela está inserida. Esse sentimento coletivo de que essa marca não é do marketing, essa marca não é só da empresa, essa marca é de todo mundo que trabalha aqui, essa marca principalmente é de todo mundo que também recebe o resultado desse trabalho de todo mundo. A nossa logo, ela demonstra o que nós somos e as cores também, porque nós somos uma empresa jovem, com pessoas jovens, e que aparece isso, inclusive, nessas cores. Agora temos mais cores para trabalhar, podemos brincar mais com isso e isso acabou abrindo uma série de novas possibilidades para a gente, né? Nós pensamos em fazer um manifesto. Chegou para o RH que ia se criar um manifesto da empresa. Então nós começamos a trabalhar em cima de escrever e compor, né, montar esse manifesto da Digix. E lá tem tudo que nós acreditamos, as coisas que nós valorizamos, posicionamento com relação a algumas coisas. Nós valorizamos layout, mas nós também valorizamos o código. Nós resumimos de uma forma sintetizada aquilo que a Digix é. A gente fez todo esse processo e aí chegou a hora da gente começar a olhar como que a gente ia fazer esse lançamento. Foi na época também que a gente estava comemorando o nosso prêmio da GPTW, da Great Place to Work. Então foram momentos bem marcantes dentro desse projeto e que nos deram assim muita alegria e satisfação em entregar isso para as pessoas, né? Era muita ansiedade para saber e aí o que as pessoas vão achar, né? O que elas vão achar desse nome, o que elas vão achar dessas cores. É uma mudança até um pouco radical, eu vejo, na questão visual, né? A gente chegou um momento que a gente precisou falar assim, a gente precisa fazer um lançamento primeiro para os colaboradores. Foi um evento bem bacana para os colaboradores da sede e mais algumas pessoas do interior. Foi um evento bem marcante, porque justamente porque acho que foi a primeira vez que as pessoas do interior vieram até a empresa e tiveram essa relação mais próxima com as pessoas aqui da sede. Tava bem nervoso. E aí depois, na hora que eu comentava com as pessoas, falava assim, tava tudo bem na apresentação e tal. Não, você tava super seguro, conversou bem, as pessoas gostaram muito do evento, né? Teve bastante interação, a gente apresentou a marca, a gente fez uma brincadeira com os pilares, enquanto pilares mesmo, a gente mostrou um nome novo, a marca nova, tudo aquilo que a gente estava querendo construir, que empresa era essa, para onde ela pode chegar. A gente viu a reação dos colaboradores, foi muito, muito marcante, assim, muito legal. E ali a gente fez algumas dinâmicas já de forma lúdica com os pilares que nós tínhamos. Até então eram valores, nós dissolvemos esses valores em 4 pilares e nós trabalhamos os pilares com os colaboradores ali, em formato de tijolinhos. Então foi dividido grupos para que montassem alguma coisa que representasse os pilares, né? E depois dessa representação, dessa montagem, cada um podia usar os pilares, de focar nas pessoas, fazer diferente, colaborar sempre, planejar, entregar, aprender, com as pessoas que eles achavam que mais se destacavam nesses pilares. E isso foi muito legal, teve gente que chorou, teve gente que se abraçou bastante, assim, foi um momento de muita integração mesmo, que refletia muito a nossa essência, né? As pessoas se apaixonaram na hora pela marca, foi muito gostoso, acho que a entrega daquilo, poder falar com as pessoas e trazê-las para todo mundo, né, aqui na sede, para dentro do projeto e falar, ó, essa é a nossa nova marca, é isso que a gente tem.
de novo, muita ansiedade, muita preocupação, né? Principalmente por conta dos nossos clientes, principalmente por conta do nosso público, que é o governo, para saber como que eles iam receber isso, né? A gente acreditava que eles eram um público um pouco mais conservador. Foi um impacto muito positivo. Além deles ficarem bastante surpreendidos, porque a gente está sempre inovando, foi uma surpresa mais uma vez. Foi tão surpreendente quanto a recepção que a gente teve dos colaboradores. Realmente foi um evento que a gente lembra com muito carinho. Foi, acho que, um evento de melhoria do treino, porque a gente tinha feito uma programação que ia durar um tempo e durou muito menos, mas a reação foi muito mais interessante. A partir do momento que a gente tomou esse posicionamento, que era para atender gestão pública, que era para atender órgão público, isso era olhando para eles, né? E era muito importante que a gente mostrar esse porquê dessa decisão e o quanto isso ia melhorar o trabalho para eles também. Acreditamos que foi um passo bastante acertado nosso, né? Quando a gente tem o feedback do cliente, a gente acredita que isso se torna um pouco mais concreto. E na sequência, a gente fez um lançamento que a gente fala que é o lançamento para o mundo, assim, né? Que foi o lançamento para os stakeholders, para os fornecedores, para todos aqueles que já acompanhavam a Dígito Brasil de alguma forma, para que tivessem ciência de que a partir daquele momento era Dígix e ciência de tudo que vinha junto com isso, né? Todo o nosso posicionamento muito forte, as mudanças de cor, logo, nome, que era uma consequência de todo esse posicionamento enquanto empresa, né? Toda essa promessa de marca que a gente estava trazendo aí. A gente teve um processo assim gigantesco para trocar papelaria, trocar crachá, trocar fachada, uniforme. E era a hora que a gente ia ter que começar a fazer esse trabalho e a gente precisava ativar várias pessoas, tanto para validar quanto um ofício de cada um mesmo para entrar em contato com fornecedores, esse tipo de coisa. Essa mudança foi um trabalho, assim, vamos falar, às 20 mãos. Então teve a aprovação com a arquiteta, da fachada, nós mudamos todas as portas, crachá, uniforme. Então assim, foram muitas mudanças. E cuidar de tudo isso, além de bom, né? Além de saber que a gente está fazendo parte disso, de um time inteiro estar focado nisso, a gente olhar para tudo isso, ver essa fachada linda, ver essa cor maravilhosa que foi decidida. E a gente teve que fazer essa mudança do dia para a noite, né, para a gente poder mudar a fachada, subir o site no ar, configurar e-mail, arrumar sinalização interna, porque a gente queria que depois desse lançamento todo mundo chegasse e já fosse Dígix total, assim, não tivesse mais nada da Dígito Brasil. A gente realmente evoluiu, né? A gente passou por esse momento de evolução. Depois de todo esse lançamento, foi criado o departamento de gestão da marca, que foi justamente para a gente alinhar a experiência dos nossos stakeholders com a nossa cultura, né? E esse departamento foi criado a partir de uma pessoa do RH, que é a Gabriela, e uma pessoa do marketing, que sou eu. A gente consegue juntar aí as competências, né? Já que a gente entende que o RH é muito forte para fortalecer a cultura e toda experiência a gente quer que saia de dentro para fora, então é muito importante isso. Todos os nossos colaboradores estarem alinhados com isso. E também a questão do marketing, que é justamente como que a gente vai se projetar para fora. E todo esse trabalho é para sustentar a estratégia da empresa e fortalecer a nossa marca, para a gente ter cada vez a Dígix mais forte. E eu sempre vejo que é construção. Eu acho que a gente é um ser humano em construção e uma empresa, uma marca é algo em construção também. Eu vejo que a gente nunca vai estar pronto, totalmente pronto. A gente vai estar sempre em construção. Graças realmente ao comprometimento de todo mundo que estava envolvido, acho que todo mundo queria muito fazer com que isso acontecesse, acho que todo mundo estava muito disposto a isso. E a gente conseguiu, né, chegar hoje a Dígix, chegar às nossas cores, aos nossos pilares, ao nosso book, que são conquistas muito grandes para nós e que eu acredito que colaboram muito para esse nosso exercício de consciência. Na verdade, é um exercício de entender aquilo tudo que a gente se propôs e de praticar. Então, assim, se a gente tinha a vaga ideia de que a gente ia descansar agora, trabalho feito, entregue, ok, nunca. Uma marca é um trabalho que continua acontecendo, é um trabalho que continua impactando as pessoas. E chegou nesse resultado que ficou super legal mesmo, que inclusive finalizou com a última etapa da nossa obra física,
Então também a gente mostrou essa cara Digix agora para Campo Grande e para o mundo, se Deus quiser. Isso também foi uma das coisas mais interessantes que a gente ouviu, os nossos próprios clientes dizendo assim, eu não sei o porquê que vocês ainda estão só em Mato Grosso do Sul. Vocês têm potencial para estar muito longe, para fazer muito mais, para atender muito mais gente, você já tem qualidade para isso. Então, é isso, né? Preparem o passaporte, o mundo está aí à disposição da Digix e em breve a gente vai estar presente em todos os cantos, do nosso jeito, fazendo diferente, colaborando sempre, mas principalmente focando nas pessoas, porque são elas que fazem dessa empresa essa empresa tão incrível e tão diferente.